estudo eu fiz, depois no final eu cito o livro, agora eu resumi bastante. Eu tinha feito em duas partes, era um estudo bem extenso, eu fiz uma pesquisa grande, porque quando eu comecei a ler o livro de Urântia, daí eu me dei conta, né? E daí ali no título da palestra hoje eu faço aquela pergunta, não é? O livro de Urântia é evolucionista ou criacionista? Quando eu comecei a ler o livro de Urântia, daí eu me dei conta que ele era os dois, ele é criacionista e evolucionista, né? E estudando bastante, assim, eu cheguei no estudo do Francis Collins, que eles chamam de evolucionista teísta, né? Essas pessoas que aderem à teoria criacionista e evolucionista, e eu vi que tinha muito a ver com o livro de Urântia, né? Então, nós vamos fazer um passeio pelas diversas teorias, assim. Tá? Então, Deus e a ciência. Não há conflitos entre ser um cientista que age com severidade e uma pessoa que crê num Deus que tem interesse pessoal em cada um de nós. O domínio da ciência está em explorar a natureza. O domínio de Deus encontra-se no mundo espiritual, um campo, um campo que não é possível esquadrinhar com os instrumentos e a linguagem da ciência. Deve ser examinado com o coração, com a mente e com a alma. E a mente deve encontrar uma forma de abarcar ambos os campos. E eu acho que a gente vai chegar ao dia, assim, né? Já teve uma época, assim, que a ciência e a religião andaram de mãos dadas, né? Depois houve essa separação. E eu acho que vai chegar o dia que a gente vai conseguir unir isso de novo. O que que a ciência hoje não responde? Ela não responde por que que o universo existe, qual o sentido da existência humana e o que acontece após a morte. Se nós buscarmos isso na ciência, a gente ainda não encontra respostas, né? E esse nosso relacionamento com Deus, então, né? Ele não vem de nada científico. De onde vêm os nossos conceitos morais, nosso sentimento de ter feito a coisa certa, nosso altruísmo, nossa noção de bem e de mal? De onde vem isso, né? E é esse Deus que deseja algum tipo de relacionamento com essas criaturas especiais denominadas seres humanos. E, portanto, tivesse incutido esse seu vislumbre especial em cada um de nós, será que é Deus mesmo que faz isso? E aí nós vamos ver que tem alguns pensadores, alguns escritores, né, que chegam a essa conclusão que nós vamos ver que tem no livro de Urântia. Então, o C.S. Lewis, né, eu já li vários livros dele, ele diz assim: se houver um poder controlador fora do universo, esse não poderia apresentar-se a nós como um dos fatos que fazem parte do universo. Assim como o arquiteto de uma casa não é, de fato, uma das paredes ou a escada dessa casa. A única maneira pela qual podemos esperar que ele se mostre é dentro de nós, como uma influência ou um comando tentando fazer com que nos comportemos de determinado modo. E é isso que encontramos dentro de nós. Isso é o C.S. Lewis falando, né? E agora? Olha o que o livro de Urântia diz. Aqueles que são sabedores de Deus experimentaram o fato da sua presença. Tais mortais sabedores de Deus têm na sua própria experiência pessoal a única prova positiva da existência do Deus vivo que um ser humano pode oferecer a outro. A existência de Deus encontra-se muito além de qualquer possibilidade de demonstração, a não ser pelo contato entre a consciência que a mente humana tem de Deus e a presença de Deus no ajustador do pensamento, que reside no intelecto mortal e que é outorgada ao homem como dádiva graciosa do Pai Universal. Então, confirma tudo que ele está falando, né? Que
que a única maneira pela qual podemos esperar que ele se mostre é dentro de nós. Tem pessoas, né, que eu acho que tem insights, não sei, que sentem. E aqui o livro de Urântia confirma, né, o que ele estava falando ali, né? Esse contato, então, esse esses nossos conceitos morais, esse nosso sentimento de ter feito a coisa certa, nosso altruísmo, isso vem do ajustador do pensamento dentro de nós, né? Eu já falei aqui algumas vezes, vocês já me ouviram falar, né, que os ateus dizem que isso tudo, essa busca por Deus é cultural, né? Mas aí pesquisas revelaram que não, que isso independe da cultura. Todas as culturas têm essa busca por Deus. É coisa do ser humano, independente de raça, de cultura, de religião, de qualquer coisa, né? E isso, quem nos faz fazer essa busca é o ajustador do pensamento, né? E aí as pessoas vão se perguntando, né? Mas como um Deus amoroso poderia permitir o sofrimento? E aí o C.S. Lewis, de novo, ele diz assim: se Deus fosse bom, desejaria fazer suas criaturas perfeitamente felizes. E se ele fosse onipotente, seria capaz de fazer o que desejasse. No entanto, as criaturas não são felizes, portanto, Deus não tem nenhuma bondade nem poder, ele diz, né? Mas existem vários dilemas, né, para essa pergunta, várias respostas, né? Um, uma grande parcela do nosso, então, como poderia um Deus amoroso permitir o sofrimento? Algumas respostas para esse dilema. Uma grande parcela do nosso sofrimento e de nossos semelhantes origina-se do que fazemos uns aos outros. Deus não inventou as facas, os arcos e flechas, as armas e as bombas. Deus não é culpado por um motorista bêbado matar uma pessoa. Deus não é culpado por alguém morrer em um campo de batalha. Por quê? Porque nós recebemos o livre-arbítrio, né? E frequentemente usamos esse livre-arbítrio para desobedecer à lei moral. Então, o que nós preferimos, né? Um Deus que restringisse nosso livre-arbítrio a fim de evitar esses comportamentos, ou a gente prefere o livre-arbítrio e vamos nos ajustando a isso, né? Eu prefiro ser livre do que vir um Deus impositivo, um Deus. Então, às vezes a gente culpa Deus das coisas, mas na hora, mas aí tu quer um Deus autoritário, um Deus impositivo, aquele Deus que castiga, que não, né? A gente não quer isso. E ainda temos dificuldade para aceitar argumentos racionais quando uma experiência de terrível sofrimento recai sobre uma pessoa inocente. Talvez em raras ocasiões Deus opere milagres, mas na maioria das vezes a existência do livre-arbítrio e da ordem do universo físico é um fato do qual não se pode escapar. A ciência revela que o universo, nosso planeta e mesmo a vida estão comprometidos com um processo evolucionário. Olha, isso aqui tudo o livro de Urântia também fala, né? Eu não tirei do livro de Urântia isso aqui, mas ele fala. Entre os resultados disso, podemos incluir a imprevisibilidade do clima, o deslocamento de placas tectônicas, ou a grafia incorreta de um gene cancerígeno no processo normal de divisão celular. Então, todas essas coisas aqui não tem nada a ver com Deus, com castigo, com nada, né? Se no início dos tempos Deus optou por usar tais forças para criar os seres humanos, a inevitabilidade dessas outras consequências dolorosas também estava garantida. Frequentes intervenções milagrosas seriam, no mínimo, tão caóticas no plano físico quanto se interferissem nos atos humanos de livre-arbítrio. Essas explicações racionais fracassam por não fornecerem uma justificativa para a dor da existência humana. Porque nossa vida é mais um vale de lágrimas do que um jardim de delícias? Se Deus é amoroso e deseja o melhor para nós, talvez o plano dele não seja o mesmo que o nosso.
Antes da gente entrar aqui, eu vou dar uma paradinha. Se alguém quiser fazer algum comentário, quiser que eu volte em algum slide. Boa noite, Dani. Boa noite, José Carlos. Algum comentário até aqui? Conseguiram entender o que eu quis passar? Oi, Stella. Oi? É, com relação ao que foi falado aí, eu acho que, se do meu modo de pensar, não seria mais as coisas de sofrimento por ações da natureza, tragédias da natureza, não. Eu acho que eles falam, pensam, algumas pessoas pensam mais, no caso, por exemplo, lá na África hoje, onde as pessoas elas são é, tem um sofrimento muito maior devido ao regime político que está lá, devido à escravidão que tem feito as facções de governo e contra-governo. Ou seja, a pessoa nasce já com fome, com sede, com frio, não tem educação, a educação é principal, elementar, que o ser humano tem que ter, e eu acho que eles falam mais disso. Só que, em contrapartida, em muitas partes do livro de Urântia fala que normalmente, o ser mortal não é expiação. Veja bem, não estou falando de expiação, não. Mas normalmente o ser humano, ele espiritualiza mais e tende a procurar mais Deus quando ela está numa parte de sofrimento. Não é que seja tão doloroso quanto o que o pessoal lá, porque eles acordam, tem o filho morto, o filho é sequestrado para virar soldado de terroristas, eles têm o pai de família morto, ele tem uma mãe de família morta, não estou dizendo isso não, mas o sofrimento deles, dessa parte do nosso planeta, pelo menos, ela é muito maior do que outras partes que já são civilizadas, como os Estados Unidos, como a Europa, o Japão. Não vou falar o Brasil, não, que nós estamos sofrendo demais com esse regime político atuais aqui do Brasil também. Então, não tanto quanto eles. Mas eu acho que eles pegam mais por esse lado. Você não acha, não? Eu me faço essa pergunta assim também, né? Não Por que estou querendo dar uma eles. de Claudeir. Você conhece o Claudeir, não conhece? Não, assim, ó, porque a gente viu ali, né? Tá tirando todas as catástrofes naturais, tudo, livre-arbítrio, essas coisas, né? Eu me pergunto assim, por que eles e não eu? Por que eles e não nós, né? Tem umas coisas que eu não encontro resposta. Daí o pessoal aqui nos grupos mesmo me responde assim: ah, é o acaso. Mas eu fico pensando assim, né? O universo não é feito de acasos, tudo tem um plano. Aí ele dizia: ah, mas essas pessoas vão ter uma recompensa, elas são felizes, elas são mais espiritualizadas. Eu não sei, o cara que levanta com a barriga vazia, né? Não tem comida. Como é que ele vai pensar no lado espiritual se ele não consegue? Ele não tem nem cabeça para isso, eu acho. Seu Então, filho chorando com fome, né? eu realmente tem coisas que eu não tenho explicação. Eu não encontrei para mim ainda, né? Talvez alguém aqui tenha uma explicação, mas as explicações que me deram assim não me convenceram. E não vi a Lília quer falar, vamos ver se ela Só para complementar, se você me der a permissão, tem. é, eu acho o seguinte: o nosso tempo aqui na Terra, o livro de Urântia fala o tempo todo, é curtíssimo. Para nós, a gente fala assim, não, é sofrimento a vida inteira. Mas para nós, a vida inteira é muito tempo. Mas para os seres celestiais, que estão bem acima, os seres espirituais, que estão bem acima de nós, espiritualmente falando, isso aqui é um piscar de olhos, né? Talvez nem um piscar de olhos para eles. Então, a gente acha que é muito tempo, mas na realidade universal, espiritual, não seja tanto tempo assim. E a gente tem que passar para adquirir experiência. Eu hoje penso dessa forma, depois que eu conheci o livro de Urântia. Pode ser também. Lilian, Boa noite a todos. boa Boa noite. Então, noite. boa noite. Esse sofrimento que nós temos aqui, ele não é normal, né? Ele não deveria estar acontecendo.
mas está acontecendo por causa do livre-arbítrio, tá, tá, tá. Então, algumas pessoas, elas, infelizmente, nascem em condições bastante precárias, como a Estela falou na África e tal. Só que eu penso que Deus, ele dá uma força a mais para essas pessoas, sabe? Porque não é da vontade dele que elas sofressem tanto, né? Mas não só elas, tantas pessoas a gente vê assim com problemas que nascem já com doenças, ou então adquirem durante a vida. Mas Deus, eu acredito que na sua misericórdia, e lendo o livro de Dante, acredito mais nisso também, ele dá a força que a pessoa necessita, o espírito ajustador do pensamento ali nela, ele dá a força para que a pessoa vença de alguma maneira. Às vezes ela pode até estar ali morrendo de fome, vamos dizer assim, mas ela tem assegurada a sua salvação, né? E morre de fome. Muitas crianças que todo dia, todo minuto morrem de fome. Mas acredito que Deus, ele vai fazer, vamos dizer assim, se pode falar, desse limão uma limonada. Ele vai fazer de alguma maneira. De alguma maneira, ele vai dar condição para essas pessoas, né? E a gente pode até presumir que é a consequência do pai, é uma consequência natural, que a gente nasça, Deus dá a personalidade, né? E que nasça também pessoas em todos os lugares, com todas as condições. E não sei se acaso, pode se dizer acaso, mas tudo confluiu para que cada um existisse onde está. Eu acho interessante, né? Tem um dizer um post do Facebook que diz assim, né? Floresça onde Deus te colocou. É que é uma coisa assim, né? Que eles falam, né? Floresça onde Deus te colocou. E eu acredito que Deus dá as condições para a gente florescer onde Ele nos colocou, com a família que Ele nos colocou, nas condições. Ele dá. Às vezes a gente diz assim, como é que aquela pessoa consegue ou como é que não consegue? Muitas pessoas lá na Índia, por exemplo, são felizes em meio àquele caos, eu já digo, né? Porque aquilo lá é uma vida assim bem desafiadora, mas que são pessoas muito, as pessoas mais felizes do mundo vivem, não vivem assim, não, existem pessoas também que vivem bem, mas existem pessoas que vivem na necessidade, na pobreza, na necessidade em vista a nossa visão ali, né? E que são felizes também. Elas acham a felicidade de alguma maneira, elas encontram. Então, só pode ser o ajustador que dá a condição para elas ali. Eu vejo assim, né? Porque não era para estar acontecendo esse sofrimento todo aqui em Urante. Então, acho que Deus, na sua misericórdia, vai dar a condição para a pessoa conseguir vencer e se salvar e passar para as morôncias, né? Tomara. Eu acho que tem coisas que a gente só vai conseguir Só vai entender quando entender chegar mesmo lá. lá. É, Tem coisas que para mim ainda não tem explicação, mas vamos ver mais alguém, senão nós vamos ver mais um pouco. Bom, vamos lá então. Agora nós vamos entrar em alguns conceitos, né, do... Ah, não, achei que alguém tinha levantado a mão. Então, ateísmo e agnosticismo, né? Agora nós vamos ver para a gente chegar até lá nas teorias evolucionistas teístas, né? Então, o ateísmo e o agnosticismo é quando a ciência supera a fé. Em 1968, vocês veem como a gente, não sei se a palavra é regrediu, mas as coisas mudaram, né? Em 68, na Apolo 8, estava escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Em 69, Buzz Aldrin preparou uma cerimônia de comunhão na superfície da Lua, mas esse evento jamais foi relatado publicamente.
Em 1844, quando Samuel Morse fez a primeira mensagem, ele escreveu que Deus seja louvado. Mas aí ninguém fez nenhuma objeção. E nessas outras aqui, não, isso aqui não veio a público, né? Vocês veem que parece, né? E eu acho que até hoje ainda no mundo tem um pouco esse movimento ateísta, assim, né? Muito forte. E os principais hoje, né? É o Richard Dawkins e o Daniel Dennett, né? Do ateísmo para os evolucionistas. Esses aqui são os principais ateístas hoje que e a aceitação da evolução na biologia exige que se aceite o ateísmo na teologia, né? Isso são palavras deles. E eles tentaram introduzir o termo brilhantes para os ateus. E como nós chegamos aqui? A busca por Deus é um atributo amplamente partilhado por toda a humanidade, através de regiões geográficas e da história. Foi o que a gente falou antes, né? Essa busca por Deus, ela independe de região, independe de raça, independe de cultura, é uma coisa que tá dentro do ser humano, né? Como a gente viu antes, tá com a gente, isso aí vem com a gente. E aí o Santo Agostinho diz assim: não obstante, louvar-te é o desejo do homem, uma pequena parcela da tua criação. Tu estimulas o homem a ter prazer em louvar-te, porque tu nos fizestes para ti mesmo, e nosso coração fica inquieto até repousar em ti. Se essa busca universal por Deus é tão obrigatória, o que fazer com esses corações inquietos que negam a existência de Deus? Que fundamentos eles têm para fazer essa afirmação com tal confiança? Quais as origens históricas desse ponto de vista? O ateísmo desempenhou um papel pequeno até o século XVII, com o advento do iluminismo e crescimento do materialismo. Uma força poderosa que gerou o ateísmo no século XVIII foi a rebelião contra a autoridade opressiva do governo e da Igreja. Um exemplo, a Revolução Francesa. Freud dizia que a crença em Deus não passava de pensamento mágico. E depois, nos últimos 160 anos, né, a teoria da evolução de Darwin, né? Se bem que Darwin nunca foi ateísta, nunca foi ateu, né? Mas então todos esses movimentos aqui, o iluminismo, o crescimento do materialismo, fez com que a gente chegasse nisso aqui que eu falei antes, né? Nessa negação aqui. E o agnosticismo, né? Foi criado por Thomas Huxley em 1869. Aí ele diz assim: quando atingi a maturidade intelectual, comecei a me perguntar se era ateísta, teísta ou panteísta, um materialista ou um idealista, um cristão ou uma pessoa com opiniões próprias. Descobri que quanto mais aprendia e meditava, menos conseguia uma resposta pronta. Até que, enfim, cheguei à conclusão de que não criei nem ajudei a criar nenhuma dessas definições, a não ser a última. A única coisa em que a maioria dessas boas pessoas concordava era a única que me tornava diferente delas. Estavam bastante certas de que ligar-se a uma determinada gnose resolveria mais ou menos o problema da existência. Embora tivesse bastante certeza de que eu não havia resolvido, e tinha uma convicção muito sólida de que esse problema era insolúvel, assim tomei cuidado e inventei o que imaginava ser o título adequado, diagnóstico. Isso veio à minha mente como uma antítese sugestiva ao gnóstico, da história da igreja, que aparentava saber muito justamente sobre coisas que eu desconhecia. Então, diferente do ateu, o ateu é aquele que diz que Deus não existe, que ele não acredita em nada. O agnóstico, ele não acredita nem desacredita, ele precisa ver para crer, né? Então, ele acha que Deus, ele pode achar que Deus existe ou que Deus não existe, mas ele quer uma prova, né? O ateu não, o ateu diz que Deus não existe. Darwin, em 1881,
ao almoçar com dois ateístas, perguntou por que se chamavam ateístas e disse preferir o termo agnóstico de Huxley, viram? Então, o Darwin não era ateu. Um dos convidados respondeu que o agnóstico era um ateísta claramente respeitável e o ateísta apenas um agnóstico explicitamente agressivo. A maioria dos agnósticos não é tão agressiva, simplesmente assumindo a posição de que não é possível assumir uma posição contra ou a favor da existência de Deus, né? Foi o que eu falei. Então, eles ficam ali, né? Eles não negam nem aceitam, assim, o agnóstico. Embora o agnosticismo seja uma posição cômoda para muitos, de um ponto de vista intelectual, ele transmite uma certa fragilidade. Será que iríamos respeitar alguém que insistisse em dizer que a idade do universo não pode ser conhecida e nem parou para verificar as evidências? Bom, aí nós entramos no criacionismo, né? Que é quando a fé supera a ciência. Durante o século XX, o termo criacionista foi sequestrado para colocar em prática um subconjunto bastante específico de pessoas que acreditam em Deus e insistem em uma leitura literal do Gênesis 1 e 2 para descrever a criação do universo e a formação da vida na Terra. A versão mais extrema é o criacionismo da Terra Jovem. Interpreta os 6 dias da criação como dias de 24 horas e conclui que a Terra deve ter menos de 10 mil anos de idade. Também acreditam que todas as espécies foram engendradas por atos isolados da criação divina e que Adão e Eva eram figuras históricas criadas por Deus, feitos do pó no jardim do Éden. Acreditam que as camadas geológicas e os fósseis presentes nelas foram formados em algumas semanas, por causa do dilúvio que ocorreu no mundo todo. Alegam que a evolução é uma mentira. Essa visão é adotada por 45% dos estadunidenses. Vocês imaginam um país como os Estados Unidos, tem 45% de pessoas, com tudo que a ciência já comprovou hoje, né? Que eles dizem que a Terra tem menos de 10 mil anos. Olha aqui, ó. Menos de 10 mil anos, que tudo foi criado em 7 dias, toda essa coisa, né, da Bíblia. Então, eu acho que um pouco é por isso também essa dificuldade, né, da gente. E tem várias religiões, né, que pensam assim. Essa dificuldade da gente juntar de novo a ciência com a religião. Muito provavelmente por causa dessas teorias ainda aceitas, né? Aqueles que sustentam esses pontos de vista são sinceros, bem-intencionados e tementes a Deus, guiados por preocupações profundas de que o naturalismo esteja ameaçando afastar Deus da experiência humana. As alegações do IEC não podem simplesmente ser acomodadas à margem do conhecimento científico. Caso tais alegações fossem verdadeiras, levariam a um colapso total à física, à química, à cosmologia, à geologia, à biologia. Provavelmente essas pessoas jamais vão chegar ao livro de Urântia enquanto acreditarem nisso, né? Para qualquer um acostumado às evidências científicas, é quase incompreensível que a visão do IEC tenha atingido um respaldo tão abrangente, em especial num país como os Estados Unidos, que afirmam ser tão intelectualmente avançados e tecnologicamente sofisticados. Para Santo Agostinho e para a maioria dos outros intérpretes ao longo da história, até Darwin colocar os que creem em Deus na defensiva, os primeiros capítulos do Gênesis transmitiam a sensação muito maior de uma fábula sobre a moralidade do que de um testemunho ocular reproduzido nos jornais. Isso para Santo Agostinho, ó, né? A intenção da Bíblia era e é revelar a natureza de Deus à humanidade. Teria servido aos propósitos de Deus 34 séculos atrás fazer para seu povo uma palestra sobre deterioração radioativa, camada geológica e DNA? Não, né? Eu acho que
Isso vem muito da interpretação da Bíblia também, né? Então, um apelo à razão. O IEC chegou a um ponto de falência intelectual, tanto em sua ciência como em sua teologia. Ao enviar aos jovens a mensagem de que a ciência é perigosa, o IEC pode estar privando a ciência de alguns talentos promissores. No entanto, não é a ciência que mais sofre com isso. O IEC causa danos ainda maiores à fé, quando exige que a crença em Deus concorde com alegações essencialmente falhas acerca do mundo natural. Eles estão certos em se manter firmes ao conceito de Deus como Criador. Estão certos em se manter firmes à conclusão de que a ciência não dá resposta às questões mais urgentes da existência humana. Porém, não podem basear suas posições em fundamentos falhos. Os que creem em Deus têm necessidade de se manter firmes às verdades eternas de sua fé, apesar das grandes transformações sociais e científicas. Ninguém pode negar isso, né? E o design inteligente? O design inteligente é quando a ciência precisa da ajuda divina. Aqui tem prós e tem contras, né? Ele surgiu em 91. Algumas de suas raízes podem ser rastreadas até argumentos científicos remotos, que apontavam a probabilidade estatística da origem da vida. Porém, o design inteligente não está concentrado em como surgiram os primeiros organismos, e sim nas deficiências percebidas na teoria evolucionária, em justificar a posterior complexidade extraordinária da vida. Ele chegou a ser chamado de criacionismo 2.0. Aqui tem até um vídeo de vários cientistas. Eu até acabei de ler um livro do Marcos Ebelin, que ele é um cientista de São Paulo e eles têm um núcleo na Universidade Mackenzie que estuda o design inteligente. Eles são super adeptos, né? Mas tem algumas falhas também. Os argumentos deles, né? Mas eles não se preocupam, que nem que como surgiram os primeiros organismos, né? Também eles não explicam. A evolução gera uma visão de mundo ateísta. Portanto, os que acreditam em Deus devem se opor a ela. A evolução tem fundamentos falhos, pois não pode justificar a complexidade da natureza. Se a evolução não pode explicar a complexidade irredutível, deve então ter existido um planejador inteligente. É isso que eles dizem, né? Que toda essa complexidade deve ter tido um planejador. E as objeções científicas a eles, né? O design inteligente não funciona como um modo fundamental de se qualificar como teoria científica. A proposta deles a respeito da intervenção de forças sobrenaturais para justificar entidades biológicas complexas com numerosos componentes é um beco sem saída científico. Também não fornece nenhum mecanismo pelo qual as supostas intervenções sobrenaturais gerariam a complexidade. O olho é um exemplo citado com frequência pelos defensores do design inteligente, como mostra de um nível de complexidade que a seleção natural por etapas jamais poderia ter atingido. Mas aí eles já provaram que todo esse desenvolvimento do olho ele se deu mesmo por uma evolução, né? E o Darwin disse assim, supor que o olho, com todos os seus dispositivos inimitáveis para ajustar o foco a diferentes distâncias, acomodar-se a diferentes quantidades de luz e corrigir as aberrações esféricas e de cor, poderia ter se formado por seleção natural, parece, e confesso sem receio, um absurdo até o mais alto grau. O próprio Darwin disse isso, né? E ele propôs uma série de evolução desse órgão que a moderna biologia molecular vem confirmando, né? Então, o design inteligente diz que é impossível, né? A complexidade do olho se dá por uma evolução. Mas hoje já tem, né, com toda a evolução da biologia molecular, eles já estão conseguindo provar que essa evolução se deu mesmo, né? Assim, através de milhares de anos, né? Então, o design inteligente é a teoria do Deus das lacunas, ao introduzir uma suposição da necessidade de uma intervenção sobrenatural
em fatos que seus defensores alegam que a ciência não pode explicar. Outros fenômenos já foram atribuídos a Deus, como o eclipse solar. Retrata Deus como um criador atrapalhado que precisa intervir de tempos em tempos para consertar as insuficiências do plano original. E a gente sabe, né, pelo livro de Urântia, que não tem mais essas interferências, né, que hoje essa evolução, depois que foi criada a vida aqui, né, os primeiros seres humanos, ela se dá por nossa conta, né? E depois eu vou parar um pouquinho, porque depois nós vamos entrar na outra parte ali. Algum comentário? Alguma coisa? Querem que eu volte algum slide? Ficou alguma coisa para trás? Deu para entender alguma coisa? Eu, explicadinho. Comentem. Então, sobre os ateus, né? Será que eles não acreditam em Deus? Tem uns ateus até que são criados na religião, né? E eles viram ateus, porque será que eles devem viver assim num combate, né? Entre eles e o ajustador ali, né? Porque o ajustador sempre tá. O ajustador, acho que uma hora se retira também, né? É, mas eu acho que é aquela história, o ajustador também não interfere muito, né? Ele É, fica. o ajustador diz que ele respeita a decisão da pessoa, né? É impressionante isso, né? É É, impressionante. Desirê. Desirê. Oi, eu quero complementar essa colocação da Lilian. É, foi uma colocação interessante, né? É um ponto de vista a se pensar. Mas, por exemplo, eu conheço ateus que, para mim, eles vivem os valores cristãos, os valores de Deus, muito mais do que algumas pessoas que eu conheço e que se dizem crentes em Deus, entende? São pessoas assim que têm valores morais, têm retidão de caráter. E é, então eu vejo, pelo menos os que eu conheço, na verdade, eles não são ateus. Eles são pessoas que se revoltaram com a maneira como Deus foi apresentado para eles através das religiões. Sabe? Então, assim, todas essas doutrinas de limitações, de colocar como castigos e N coisas que a gente sabe que existem nas instituições religiosas, é que, num ato de rebeldia, eles dizem, sou ateu, sabe? Mas a conduta deles, vocês olham, até esses dias eu falei isso para um amigo meu que é ateu. Eu falei, você tem atitudes mais cristãs do que muitos cristãos que eu conheço. Ele achou interessantíssimo eu dizer isso para ele. E é verdade, pelo menos os que eu conheço. Eu não conheço um ateu hipócrita. Pode existir? Pode. Não estou dizendo que eles são perfeitos, não. Eu não tive esse desprazer de conhecer esse tipo de ateu, né? Mas era essa colocação que eu queria trazer. Aqui no início desse né, que tu entrou depois, aqui eu faço essas perguntas assim, de onde vêm nossos conceitos morais, nosso sentimento de ter feito a coisa certa, nosso altruísmo, nossa noção de bem e mal, né? Daí tem uma fala aqui do C.S. Lewis, que ele diz, né, que a única maneira pela qual podemos esperar que ele se mostre dentro de nós, e o livro de Urântia corrobora com isso, né?
Então, que ele diz assim, ó, pelo contato entre a consciência da mente humana tem de Deus e a presença de Deus no ajustador do pensamento. Então, isso, né, que os ateus, os agnósticos têm, esses conceitos morais, isso vem do ajustador, e eles têm o ajustador também, né? Então, independe, esses conceitos morais, isso que a gente tem, assim, isso independe de religião, de qualquer coisa, né? O que eu sabia? O Amit Goswami, eu li vários livros dele. Ouviram do físico quântico que hoje Deus é assunto de interesse da ciência. Disse e escreveu que Deus não está morto, que há evidências científicas da existência da divindade. É. Eu li alguns livros dele, tenho. Então, Mas eu desculpa, falo. Estela, Não, só não, com... fala aí. Então, assim, aquela pergunta que a Lilian fez, que talvez o ajustador os abandone, eu acho que o ajustador ele leva muito mais em conta o que você faz, né? A maneira, a intenção que você tem diante da vida, né? Do que conceitos, porque os nossos conceitos são muito errôneos, né? Até mesmo os conceitos que a gente tem, por exemplo, do ajustador do pensamento, é muito limitado, né? Ele não é só o que está escrito no livro de Urântia. O que está no livro foi o que foi possível para a nossa mente captar. Mas, à medida em que a gente for evoluindo, a gente vai ter um entendimento muito maior, muito mais amplo dele, né? E nem por isso eu tenho plena certeza de que o ajustador me considera um ser, como eu posso dizer, plausível para evolução, entende? Mesmo tendo toda essa limitação de compreensão que eu tenho, sabe? Então, eu não acredito que o ajustador ele abandone uma pessoa que se diz ateia. Eu acho que é só um equívoco. São palavras que ela usa, que ela, na verdade, acho que nem sabe muito o que significam de verdade, sabe? Não, eu também acho que o ajustador para abandonar uma pessoa, eu acho que só um ser iníquo mesmo, assim. Aqueles que não Né? tem mais volta, não tem mais salvação, né? Aham. Para ele É, eu, abandonar, porque eu ele faz. acredito que tem que estar muito, vamos dizer assim, ele tem que estar muito convicto, tem que ser um ateu muito convicto, realmente sincero, né? E para que isso aconteça, porque se você for ver na essência, um ateu mesmo, se ele ele pode ser bom, pode ser tudo, mas se ele é convicto de que Deus não existe, então, mas essa convicção é duro, é difícil a gente ter uma plena convicção de tudo, né? Você sempre tem uma dúvida, mas será que é assim mesmo? E a gente vai ter essa dúvida até lá nas mansões, que tem uma parte do livro que fala, né? Que tinha, eu não sei que ser que era, que tá, acho que tá, ele estava ditando um livro, revelando um dos livros, um dos documentos, e ele falava assim que ele só foi ter uma resposta no paraíso. Você já imaginou? Espero que não seja essa da Estela, da primeira parte. Ah, é. É, Já, mas tem ó, coisas que nós vamos demorar para. É, Fala, Desirê. esse meu amigo, eu falei para ele o seguinte, eu falei assim, eu creio que Deus existe. Eu creio, mas eu não posso provar que ele exista. Você crê que ele não existe, mas você também não pode provar que ele não existe. Então, independente do que seja, crer que ele existe ou não crer que ele existe, tudo é crença. A nossa limitação é tal que nem você, nem eu podemos provar por A mais B que Deus existe.
A verdade é essa, né? E ele aceitou isso numa boa, sabe? Então, às vezes eu dou minhas ratas com ele, às vezes eu falo para ele, vai com Deus. Aí eu falo, ops, desculpa. Ai, É que a gente não conhece, né, Lília, a régua do ajustador, né? Para Não, a gente não pode julgar. Ele eu não acho tem, que mas para ele é só abandonar tem pelo que ser uma coisa conceito. muito crítica. Mas é pelo conceito do livro, né? Porque às vezes eu mesma me pergunto, será que eu sou. Porque às vezes, por exemplo, você faz coisas que você não tem muita vontade de fazer, mas que você sabe que tem que fazer, então você faz. Você faz, mas, sabe, assim, porque tem que fazer, vamos dizer assim, né? Que você acha o certo para fazer. Mas, então, não sei. Às vezes eu acho assim que a sinceridade é você fazer com mais com vontade de fazer aquilo, sabe? Querendo fazer aquela coisa assim, não por É, obrigação. para Deus o que vale é a intenção, né? Não a ação, né? Então, Não sei, se tu faz alguma porque coisa até errada, mas tu fez é, assim sem saber, né? Ou sem te dar conta que aquilo era errado. Não às foi, vezes não eu foi fico, intenção, não foi a é, intenção. Às vezes basta a intenção, né? Tu não, é, para Deus é isso que basta. é, Fala, Roberto. Olha, com relação ao tema que está sendo debatido, eu acho o seguinte: a pessoa que é ateu, o principal mandamento que o Cristo Micael deixou para a gente é que nos amássemos com uns aos outros, amar o próximo como a nós mesmos. O ateu tem esse sentimento, tem essa vontade? A primeira pergunta que a gente deve fazer. Segundo, sede perfeito como meu Pai. O ateu tem esse intuito de ser perfeito, de perfeccionar a sua alma, sua mente, até para ser perfeito, para tentar chegar a ser perfeito como o nosso Pai. Então, eu acho que nós não vamos julgar ninguém, não. É claro que não vamos. Se a pessoa não foi iníqua, é claro que o ajustador do pensamento, segundo o livro de Urântia, vai até o último momento com aquela personalidade, e se ela não for iníqua, se ela tiver condições ou de ressuscitar, ou no fim de época, ou que seja na milenar, ele pode ser ressuscitado, ele vai ressuscitar e vai ser julgado pelos anciãos dos dias. Mas a pergunta que a gente deve fazer para o ateu é isso: ele tem essa intenção de ser perfeito, como o pai? Ele ama o teu próximo como ama a ti mesmo? Ele tem a intenção de não fazer com o próximo nosso o que não gostaria de ser feito com ele? Então, eu acho que é mais por esse lado. Ah, legal, obrigada, Roberto. Tá aí, para fazer umas perguntas pro teu amigo aí. Eu tenho uma amiga também que ela diz que é ateia, mas não sei se é mesmo, porque também ela é uma pessoa fantástica. Vamos lá, então, vamos ver mais um pouco. Bom, então nós vimos, né, o agnosticismo, quando a ciência supera a fé, depois nós vimos o criacionismo, né, quando a fé supera a ciência. E agora nós vamos ver quando a ciência e a fé estão em harmonia, ou pelo menos, né, uma tentativa de fazer as duas ficarem em harmonia. E para isso surgiu essa teoria, então, evolução teísta. Roberto, tu quer falar ainda ou tu esqueceste de baixar a mão? Desculpa, vou abaixar, eu esqueci. Não, não, se quisesse falar, tudo bem. Então, para colocar a ciência e a fé em harmonia novamente, na verdade, eu não sei se elas tiveram algum dia em harmonia ou é porque a igreja mandava em tudo, né?
Então surgiu a evolução, a teoria da evolução teísta, ou biólogos, como eles chamam, né? Essa é a posição dominante entre cientistas sérios, que acreditam em Deus com a mesma seriedade. Então, essa teoria aqui, ela surgiu entre cientistas, né? Não é uma teoria religiosa, nada, ela surgiu entre cientistas. Esse cientista aqui, Asa Gray, é um biólogo. Papa João Paulo II era adepto dessa teoria da evolução teísta, né? Então, é a teoria criacionista e evolucionista. O que que eles dizem? As premissas dessa teoria. O universo surgiu do nada há aproximadamente 14 bilhões de anos. Apesar das probabilidades incomensuráveis, as propriedades do universo parecem ter sido ajustadas para a criação da vida. Gente, isso aqui é do livro de Urântia, né? Se a gente for vendo todo o nosso universo, passou bilhões de anos até que tinha condições para receber vida, né? Embora o mecanismo exato da origem da vida na Terra permaneça desconhecido, uma vez que a vida surgiu, permanece desconhecido para eles, né? Mas olha o que eles dizem. Uma vez que a vida surgiu, o processo de evolução e seleção natural permitiu o desenvolvimento da diversidade biológica e da complexidade durante espaços de tempo muito vastos. Tudo livro de Urântia, né? Então, logo a evolução seguiu seu rumo, não foi necessária nenhuma intervenção sobrenatural. Isso são as premissas desse pessoal aqui, né? Os humanos fazem parte desse processo, partilhando um ancestral comum com os grandes símios. Eu até desconfio que algum deles tenha lido o livro de Urântia para formular isso aqui. Entretanto, os humanos são exclusivos em características que desafiam a explicação evolucionária e indicam nossa natureza espiritual. O que é isso? Os ajudantes da mente que nos diferenciam, né? Isso inclui a existência da lei moral, o conhecimento do certo e do errado e a busca por Deus, que caracterizam todas as culturas humanas, o que a gente já falou, né? Que essa busca por Deus, ela independe de cultura. Então, essas são as premissas dessa teoria. E aí, no livro de Urântia, o que ele diz, né? Que há 300 bilhões de anos os circuitos solares de Andronover achavam-se bem estabelecidos e o sistema nebular estava passando por um período transitório de relativa estabilidade física. Nessa época, o corpo de assessores de Michael chegou a Salvington e o governo de Orvonton, em Uversa, deu reconhecimento à existência física do universo local de Nébadon. Então, eles falam aqui, né, 14 bilhões de anos, mas essa parte do universo, eles ainda confundem um pouco, eu acho que o universo local com... Para eles, o universo é tudo, né? Ainda a ciência ainda não faz essa separação, eu acho que nem o livro de Urântia faz. Então, só para... Eu coloquei essa parte do livro de Urântia, que é para a gente ver que essas premissas aqui estão no livro de Urântia, né? Há 200 bilhões de anos, presenciou-se a progressão na sua contração e condensação com enorme geração de calor no agrupamento central de Andronover, ou na massa do seu núcleo. Um espaço relativo surgiu até mesmo nas regiões próximas da roda do Sol materno central. As regiões exteriores tornavam-se mais estabilizadas e bem organizadas. Alguns planetas girando em torno dos sóis recém-formados, e havia o resfriamento suficiente para tornar-se adequados à implantação da vida. Os mais antigos planetas habitados de Nébadon datam dessa época. Então, em termos de data, que eles não estão muito, mas aí eles dizem que as propriedades do universo parecem ter sido ajustadas para a criação da vida, e está aqui, né? Para tornar-se adequadas à implantação da vida.
O plano físico de um universo logo ficará completo e o Filho Criador, em associação com o Espírito Criativo, projeta o seu plano de criação de vida. E, consequentemente, essa representante do Espírito Infinito começa a sua função no universo, como uma personalidade criativa distinta. Outra premissa deles ali, né, os humanos fazem parte desse processo partilhando um ancestral comum com os grandes símios. A decisão de Andon e Fonta de deixar a tribo de primatas implica uma qualidade de mente muito acima da inteligência grosseira que caracterizou tantos descendentes seus, que se rebaixaram cruzando com seus primos atrasados de tribos simianas. Mas o vago sentimento que eles possuíam de serem algo mais do que meros animais era devido à outorga da personalidade e da amplificação dessa pela presença dos ajustadores do pensamento, que passaram a residir em suas mentes. Imaginai o nosso júbilo, bom, aqui é uma parte do livro que todos conhecem, né? Imaginai o nosso júbilo, um dia os dois gêmeos estavam com cerca de 10 anos de idade, quando o espírito da adoração fez o seu primeiro contato com a mente da gêmea fêmea, e pouco depois com a do macho. Sabíamos que algo muito próximo da mente humana aproximava-se da culminância, e quando cerca de um ano depois eles finalmente resolveram, em consequência do pensamento meditativo e da decisão propositada, partir de casa e viajar para o norte, então o espírito da sabedoria começou a atuar em Urântia, nessas duas que são reconhecidas agora como mentes humanas, né? Então, o que eles fazem que o humano, entretanto, os humanos são exclusivos em características que desafiam a explicação evolucionária e indicam nossa natureza espiritual. E aqui o livro de Urântia mostra, né, que isso se dá por aí, a gente sabe por esses dois ajudantes da mente que os animais não têm, né? Ao mesmo tempo que esses primatas gêmeos nasciam, uma outra dupla, um macho e uma fêmea, especialmente retardados da tribo de mamíferos intermediários, uma dupla que era inferior tanto mental quanto fisicamente, também deu nascimento a gêmeos. Esses gêmeos, um macho e uma fêmea, eram indiferentes às conquistas. Estavam eles preocupados apenas em obter comida, já que não comiam carne. Logo perderam todo interesse em procurar presas. Esses gêmeos retardados tornaram-se os fundadores das tribos modernas dos símios. E lá os caras dizem, né, que nós somos aqui, que a gente partilha um ancestral comum com os grandes símios. Isso a ciência já mostrou também, né? Uma vez que os portadores da vida que operam em um mundo novo hajam obtido êxito na produção de um ser com vontade, dotado dos poderes de decisão moral e escolha espiritual, então, nesse ponto, a sua tarefa termina. Eles completaram a sua obra e não podem mais manipular a evolução da vida. Desse ponto em diante, a evolução das coisas vivas deve continuar de acordo com o dom da natureza inerente e tendências que hajam sido já conferidas a elas e estabelecidas nas fórmulas e modelos de vida planetária. Então, a partir daí, eles não podem mais interferir, e aqui eles dizem, né? Tão logo a evolução seguiu seu rumo, não foi necessária nenhuma intervenção sobrenatural, que é o que eles criticam no design inteligente, que eles dizem que de quando em quando tem intervenções sobrenaturais, né, para ajustar as coisas. E o livro de Urântia aqui também diz que não tem mais intervenção, né? Eles não podem mais manipular a evolução da vida. Então, se alguém aceita esses 6 princípios, percebe que surge uma síntese completamente aceitável, que satisfaz intelectualmente e tem consistência lógica. Deus, que não se limita ao tempo e ao espaço, criou o universo e estabeleceu leis naturais que o regem. Para povoar esse universo antes estéril, com criaturas vivas, Deus escolheu um mecanismo distinto da evolução para criar micróbios, plantas e animais de todos os tipos.
O mais extraordinário é que ele escolheu propositadamente o mesmo mecanismo para originar criaturas especiais que teriam inteligência, conhecimento do certo e errado, livre-arbítrio e desejo de afinidade com ele. Deus também sabia que esses seres, ao fim, optariam por desobedecer à lei moral. Então, isso tudo faz parte dessa teoria, né? Esse ponto de vista é totalmente compatível com tudo que a ciência nos ensinou sobre o mundo natural. É também totalmente compatível com as grandes religiões monoteístas do mundo. A perspectiva da evolução teísta não pode, é claro, provar que Deus existe, assim como nenhum argumento lógico pode fazê-lo completamente, né? Essa síntese proporcionou a legiões de cientistas que acreditam em Deus uma perspectiva satisfatória e enriquecedora, que permite uma coexistência pacífica das visões do mundo, científica e espiritual. Então, as críticas a essa teoria da evolução teísta, né? Se é uma síntese tão satisfatória, por que ela não é mais amplamente adotada? Bom, ela não é largamente conhecida, né? Eu acho até porque é uma coisa relativamente nova, tem poucos defensores públicos destacados, cientistas que acreditam nas qualidades da evolução teísta em geral hesitam em falar a respeito, por temor de uma reação negativa de seus colegas ou medo de críticas da comunidade teológica. Então, a gente viu, né, que esse movimento ateísta ainda é muito forte, né? Isso aqui acho que vai demorar um tempo ainda para se solidificar. Do lado religioso, poucos teólogos de destaque conhecem suficientemente as ciências biológicas. Nós vimos que ainda tem, só nos Estados Unidos, 45% que acreditam naquela teoria da Terra jovem, né? Um exemplo, então, né, de adepto dessa teoria é o Papa João Paulo II, que numa mensagem à Pontifícia Academia de Ciências, ele disse assim, ó, novas descobertas nos guiam ao reconhecimento da evolução como mais do que uma hipótese. E outra dessas premissas, né, a quarta, por que, né, que ela não é tão adotada, é que, ironicamente, essa teoria cria harmonia entre facções beligerantes, né? Então, ela cria uma harmonia entre a ciência e a religião. E, como sociedade, não parecemos atraídos pela harmonia, mas pelo conflito. É verdade, né? Enquanto tem ateus contra não ateus brigando e conflituando, essa aqui ela vem para harmonizar, mas a gente às vezes não quer, né? Então, ao contrário do design inteligente, o biologos, ele não se pretende uma teoria científica. Sua verdade só pode ser testada pela lógica espiritual do coração, da mente e da alma. E esse, o Teodósios, né, ele aceitou a fé russa ortodoxa e a evolução teísta, é mais um evolucionista teísta, né? Então, ele diz assim, a criação não é um evento que ocorreu em 4004 a.C., é um processo que começou por volta de 10 bilhões de anos atrás e ainda continua. Será que a doutrina evolucionária entra em atrito com a fé religiosa? Ele diz que não. É um erro crasso confundir as Sagradas Escrituras com cadernos elementares de astronomia, geologia, biologia e antropologia. Esse é mais um adepto dessa evolução teísta. Dada essa incerteza sobre a interpretação de determinadas passagens das Escrituras, pergunto: seria sensato para os que acreditam em Deus com sinceridade repousar a totalidade de suas posições no debate evolucionário, seus pontos de vista sobre o crédito das ciências e os próprios alicerces da sua fé religiosa numa interpretação literal, mesmo se outros que creem em Deus, igualmente sinceros, discordam e vêm discordando muito antes de Darwin ter surgido?
Não acredito que o Deus que criou todo o universo e que tem uma comunhão com seu povo por meio de orações e inspirações espirituais, espere que neguemos as verdades óbvias do mundo natural, reveladas a nós pela ciência, a fim de provar nosso amor por ele. E o Deus de Collins? Collins é o Francis Collins, que eu me baseei, né, no livro dele, que eu me baseei para fazer essa apresentação. Ele é um adepto, né, da teoria evolucionista teísta também. Então, o que que ele diz? A lei moral ainda se destaca como a mais forte indicação de Deus. Foi o que a gente viu lá no início, né? Se nosso despertar por leis morais, por o que é certo e errado. E ela indica um Deus que se preocupa com os seres humanos, um Deus infinitamente bom e justo. O anseio por se comunicar com ele, a descoberta da oração, uma forma de buscar uma afinidade com Deus. O reconhecimento de Deus talvez traga novas exigências à sua vida, no que concerne a planos e atitudes. Chegar ao conhecimento do amor e da graça de Deus fortalece em vez de aprisionar. Abrir-se para a vida do Espírito é uma experiência enriquecedora. A alegria e paz a ser descoberta na harmonia da criação divina. E os que buscam a verdade? A maior parte das grandes religiões compartilha muitas verdades e provavelmente não teria sobrevivido se não fosse assim. No entanto, existem também diferenças interessantes e significativas, e cada indivíduo precisa buscar o próprio caminho rumo à verdade. Já está, não sei. Bom, e aqui eu termino então, né? Que eu digo que eu não uso todo o cérebro que tenho, mas todos os que posso pedir emprestado. E nas minhas apresentações eu peço muitos cérebros emprestados. Então, esse estudo ele tem como referência esse livro, A Linguagem de Deus, do Francis Collins. Ele foi o diretor do projeto Genoma, né? Que mapeou todo o nosso DNA. Então, ele não é pouca coisa. E ele faz parte dessa teoria teísta evolucionista.